Um pouco mais então da minha história, continuando a série. Esse é o terceiro vídeo dessa série, contando um pouco dos acontecimentos da minha infância, de quando eu entrei para ser terapeuta holístico, que eu conto no primeiro vídeo. E não tem uma ordem cronológica, como eu falei para vocês, né? Eu não vou fazer com ordem o que aconteceu antes, o que aconteceu depois, tá? Para não ter que seguir isso. E a história de hoje, né, o que eu conto para vocês hoje, foi algo que aconteceu no meu início desse trabalho, dessa carreira de terapeuta holístico. Logo depois do acontecimento da árvore, né, do que eu conto no primeiro vídeo, onde o ser fala que o meu dom é o despertar do dom da pessoa. Então, uma das coisas que, quando eu fui, né, me tornar um terapeuta holístico, era escolher as ferramentas, o que eu iria oferecer para as pessoas. E eu sempre tive muitos aconselhamentos nesse período, né, como eu continuo tendo até hoje. Eu digo que é canalizado porque não é um ser, né, são vários, né? É uma força. A canalização, ela tem muito a ver com o alcance que você tem do conhecimento disponível no universo. É como se fosse uma biblioteca de vivências, né? As pessoas vão passando por esse planeta e deixando as vivências e o conhecimento delas nesse local. Então, se você exercitar um pouco, todo mundo pode ter acesso a isso, tá? Então, dentro dessas ferramentas que eu escolhi, eu sempre ouvia que isso não era importante, que a ferramenta que eu escolhesse para oferecer às pessoas era apenas uma desculpa, entendeu? Porque se eu vim para esse planeta com este dom de despertar o dom das pessoas, independente do que eu vá usar, de que forma eu vou fazer, aquilo vai funcionar de qualquer maneira, né? Nos meus atendimentos eu sinto, né, a minha frequência fica super alta, ela já é um pouco mais alta do que o normal. Nos atendimentos ela fica super alta e a gente interfere na frequência das outras pessoas quando a nossa está alta. A tendência é a gente puxar a frequência das pessoas para cima, para o alto. O fato de eu estar fazendo esses vídeos, eu estar em contato com vocês, já tem esse alcance de vocês sentirem algo nesse sentido, da frequência de vocês subirem também. A intenção é essa, né? É a melhora, é como que a gente se posiciona e de que forma a outra pessoa recebe isso, sempre na intenção de aumentar a frequência de quem está assistindo, de quem está fazendo esse trabalho de autoconhecimento. Ou, quando uso as ferramentas também, automaticamente a frequência da pessoa sobe, né? Ou na mesa radiônica, reiki, não importa. E o acontecimento que eu queria contar hoje foi lá no início, lá para 2014, que aconteceu isso, tá? Eu tinha uma pessoa que eu conversava muito e que eu estava ajudando, né, nesse tratamento. Tudo meu era muito, muito inicial. E dentro desse tratamento dessa pessoa, através de um telefonema, né, que eu estava com essa pessoa no telefone, eu percebi que tinha alguma coisa em comum, alguma coisa errada, né, na família dela, com uma pessoa que estava dentro da casa dela. É como se aquela pessoa não estivesse lá. Eu perguntei, no caso era o pai dela: seu pai está em casa? Sim, está aqui, ele quase não sai. Ela me respondeu: mas é estranho, está acontecendo alguma coisa estranha, eu tive esse acesso. E aí ela passou a observar, nos 2 próximos dias, depois desse telefonema, ela voltou, né, a me ligar e falou sim, que tinham coisas estranhas acontecendo. Ele estava arrumando a mala para ir morar, disse ele ir visitar a casa deles, que eles tinham uma casa de praia, mas era estranho porque a casa estava alugada, não tinha como ele ir. E mais 2 outros comportamentos estranhos que ele estava tendo
E o que eu sugeri para essa pessoa fazer, né? Falei, ela também utilizava a ferramenta da mesa radiônica. Falei, você faz uma mesa para o seu pai para ver se tira, né, essa energia negativa. Até então eu não sabia do que se tratava, o que era, mas achei que era uma coisa simples, né? Algo que a pessoa fazendo uma mesa radiônica iria resolver. O que aconteceu, esse telefonema com ela foi de manhã. No início da tarde, ela me ligou, falou que fez a mesa para o pai dela e que ela estava passando muito mal, ela estava de cama, não conseguia sair, uma sensação muito ruim, muito estranha, né? E foi depois que ela fez a mesa do pai, e o pai continuava arrumando as coisas, dizendo que ia para casa de praia. E aí aquilo estranho, né? Eu falei, pode deixar que eu vou fazer então as minhas coisas por aqui, vamos ver, né, o que acontece. Só que como eu já tinha o hábito, né, de cuidar de pessoas uma vida toda, só que era de uma outra forma, era dentro de religião, e a partir do episódio do que aconteceu no vídeo 1, nunca mais foi dentro de religião. Eu não tenho nenhuma religião hoje em dia. E por conhecer, né, as energias nocivas, né, espíritos negativos que se aproveitam da fraqueza das pessoas para se alimentarem da energia delas, isso tudo eu já tinha visto. Mas eu sentia que ali tinha algo muito estranho, muito confuso, e antes de eu colocar a mão nisso, eu queria saber o que era, o que estava acontecendo, o que levou, né, esse sentimento tão forte de que tinha alguma coisa muito estranha acontecendo. Então eu entrei em contato com através dessa canalização, como eu expliquei para vocês, e a resposta que eu tive foi o seguinte: existem aparelhos tecnológicos que aproveitam aquelas pessoas que estão sempre ligadas muito no negativo, são aquelas pessoas que olham as notícias ruins, que acham que nada na vida vai melhorar, que o país não tem jeito, que a vida não tem jeito, que é tudo muito ruim. Essas pessoas, elas entram numa frequência baixa. E foi me explicado que existem aparelhos tecnológicos onde se consegue levar a energia dessas pessoas para alimentar a consciência coletiva negativa. Tá? O que acontece? Quanto mais essa consciência coletiva negativa for alimentada, mais difícil fica do planeta se elevar, das pessoas terem luz, das pessoas que procuram se melhorar, que procuram buscas, que procuram elevação. Isso se torna cada vez mais difícil, tá? Mas aí eu estranhei, né? Mas aparelho, o que é isso? Não é algo espiritual? Não é um espírito que leva essas pessoas, leva a energia dessas pessoas, tá? O que foi me explicado é que é uma tecnologia que não é desse planeta, mas que pessoas desse planeta têm contato com isso e conseguem fazer essa manipulação. E que eu deveria mexer com a energia do pai dessa pessoa rápido, porque depois de um certo ponto não tem como recuperar. É como se uma parte mecânica da pessoa fica aqui funcionando, ela não é mais dona das vontades dela, daquilo que ela quer fazer, ela fica robótica, as pessoas em volta não percebem e não tem como recuperar mais essa energia depois de um certo estágio. E que ele tinha entrado nisso bem pouco tempo, naquele primeiro telefonema, quando eu estranhei que tinha alguma coisa errada acontecendo, né? Eu achei um pouco isso estranho, vocês devem achar também. Me deu um pouco de revolta por como que alguém tem uma tecnologia dessa no nosso planeta e usa para algo tão ruim, para algo tão negativo, né? Eu fiquei um pouco revoltado. E o que aconteceu?
Eu usei uma ferramenta que não foi nem mesa radiônica, nem nada, eu usei um elemento do planeta Terra, que, né, com o nome dessa pessoa, um dos elementos, para trazer ele de volta, né, para que a energia dele fosse devolvida. E o que aconteceu com a minha amiga foi porque essa tecnologia, ela tem uma proteção. Se alguém tentar interferir nisso, a pessoa, se ela não sabe com que ela está mexendo, e se a frequência dela não estiver alta, se ela não estiver bem, ela vai ser atacada por essa força, que foi o que aconteceu com essa minha amiga, né? Então, eu mexi na energia dele, na dela, eu acabei de fazer isso, telefonei para ela, ela já estava bem, não, passou imediatamente, e no dia seguinte, 24 horas depois, ela falou que o pai dela já voltou ao normal, tá? Eu contei uma coisa estranha que aconteceu com ele, mas tem mais duas, mas eu não quero expor essa pessoa, né? Essas pessoas podem vir assistir esse vídeo, então eu não quero colocar tudo, as outras duas coisas estranhas que aconteceram, porque tem um contexto muito pessoal, né, da forma que essa pessoa estava fazendo essas coisas estranhas. Eu não quero expor aqui, mas ele voltou ao normal, tá? Ele voltou, desfez a mala, voltou a conversar normalmente, não estava mais parecendo meio fora do ar, como ele estava, e a vida deles voltou à normalidade, tá? Um certo tempo com ninguém. Eu preciso de um pouco de coragem para estar fazendo esses vídeos, para contar essas coisas para vocês, mas todos os vídeos têm um sentido de alerta, tá? Eu já vou deixar o alerta desse vídeo daqui a pouco. Eu só vou emendar numa outra história que tem contexto com isso. A partir dessa descoberta, dessa informação que chegou para mim nessa época, eu pedi que eu não queria mais esse tipo de informação. Primeiro, que a gente não tem muito o que fazer, a gente não tem muito como que a gente luta com uma energia, com aparelhos tecnológicos que a gente sequer sabe que existe, tá? Você tem como lutar, você tem algo que você pode fazer sim, isso eu vou falar daqui a pouco. Então eu pedi que esse tipo de informação eu não queria mais, eu fiquei revoltado na época com esse tipo de informação. E o que acontece? Uns 2 anos depois, eu encontrei uma pessoa que também é uma terapeuta holística, e o filho dela, ela tinha colocado, internado essa pessoa, levado a psiquiatra, estava tomando remédio, porque ele tinha dito para ela, e não era uma criança, tá? O filho dela já tinha ali 20 e poucos anos. O filho dela tinha dito que pessoas, energias estavam levando a energia do pai dela embora para ser usado para algo muito negativo que estava acontecendo no planeta. E eu lembrei da história, né? Eu falei, o seu filho não está doente, ele não precisa de remédio. Isso aí realmente existe, e aí eu contei para ela isso que eu estou contando para vocês, porque é algo que eu não tenho hábito de falar. Pouquíssimas pessoas próximas de mim sabem isso. Agora, eu achei por bem começar a contar essas coisas, essas histórias, por isso eu estou fazendo esses vídeos. E ela pôde entender que o filho dela não estava doente mentalmente, né? Ele realmente teve acesso, só que as pessoas confundem isso como algo espiritual, como se espíritos estão possuindo essas pessoas, e não é nada disso, tá? Algo, tem a ver com tecnologia, e isso é usado. Como é que a gente pode se defender? Só as pessoas que são extremamente negativas que eles conseguem manipular, levar essa energia. Aquela pessoa que ela é positiva, que ela procura olhar o lado bom das coisas, e essa é a intenção desse meu trabalho de autoconhecimento, dessas ferramentas que eu uso, que é aumentar a frequência das pessoas. Os textos, os vídeos, todos têm esse intuito de aumentar e deixar as pessoas conscientes, despertar em você a consciência, o positivo. Se você exercita isso, você não corre o risco de ser levado
e usar a sua energia vital para algo tão ruim, tão negativo, tá? Então é um cuidado que eu coloco aqui para você ter, para que você passe isso adiante, para que você observe a forma de você levar a sua vida, a forma de você viver mesmo, né? Para que você esteja sempre num positivo. É claro que a gente está aqui para viver tudo, né? Somos seres humanos, a gente tem raiva, a gente tem tristeza, a gente tem melancolia, às vezes a gente se deprime, mas que isso não vire uma constante na sua vida, tá? A gente passa por coisas, atrai coisas, a sombra ela serve para empurrar a gente para a luz, mas você não vai viver nas crenças limitantes que você não nasceu para ser feliz, que você não nasceu para ter as coisas. Então isso é um apelo, tá? Eu estou colocando esse vídeo, não é para ativar em você o medo, e sim para que você exercite o bom pensamento, a sua positividade, para que algo assim nunca venha acontecer com você. Tá? Eu uso muito da numerologia também, pessoas que têm números de espiritualidade no mapa numerológico, elas servem para limpar o mundo. Se você não sabe, se você limpa o mundo mesmo sem você saber, a sua frequência cai e existe a possibilidade da sua energia ser usada para isso, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem perguntas, me escrevam. Coloquem comentários nesses vídeos para eu saber se vocês estão gostando, se vocês já ouviram falar disso. Escrevam alguma coisa, que é para a gente interagir mais, tá? Então eu peço que todos os vídeos, os textos, aquilo que vocês gostem, vocês comentem, né? Não só curte, mas faz algum tipo de comentário, tá? Porque a gente interagindo na intenção de aumentar a frequência, quanto mais a gente interage, melhor você fica, mais alta fica a sua frequência. Escreva nos comentários e assim é. É uma palavrinha que eu uso muito, e assim é. Escreva para que você receba essa frequência alta, para que você esteja bem, né? Como eu tenho colocado, assinado os meus textos e colocado nos meus vídeos, porque o meu dom é despertar o seu, e assim é.